Olá, eu sou o professor Gia Rucho, professor de História e de Filosofia, e eu vim então gravar esse vídeo a pedido do pessoal da APMI para fazer uma breve reflexão então sobre o pensamento reflexivo mesmo, a importância do refletir, da reflexão, né, para a ideia da coletividade. Então eu gostaria de começar por uma ordem que eu vou seguir de 3 pontos, começando por um primeiro ponto que trata da importância do pensamento reflexivo como um ponto inicial para qualquer tipo de desenvolvimento, certo? Sem pensar numa perspectiva coletiva de início, né? Falando pragmaticamente, pensando de forma concreta e instrumental, a gente consegue entender que para ter algum tipo de desenvolvimento, todas as civilizações antigas na história da humanidade, antes de pensar de forma instrumental, tiveram que pensar de forma abstrata, tiveram que refletir, tiveram que pensar sobre o sentido das coisas, indagar, se espantar com a realidade, questionar o andamento natural das coisas, né? O andar da carruagem. Então essas sociedades, as primeiras sociedades, elas tiveram que parar para pensar nas coisas, no sentido que tudo aquilo tinha, né, e pensar no andar da carruagem, pensar no rumo, em qual rumo estamos indo. Porque não é porque a carroça está andando que a carroça está andando para o caminho certo. Então, a filosofia, ela ocupou um lugar de destaque sempre na humanidade, essa reflexão filosófica, justamente por representar o curioso que chega no meio do caminho, na frente da carroça e fala: pera lá. Por quê? Pera lá. Porque o pera lá justamente é esse momento de crise, esse momento de pensamento. E a crise em si, ela não é uma coisa ruim nesse sentido. Crise vem do grego crise, né, que significa distinção, decisão. É um momento de parar, separar as coisas, pensar, comparar e decidir, deliberar a partir daí. Temos a necessidade de crise. Parar para pensar no sentido, para onde queremos ir, deliberar. Exemplo, alunos do terceiro ano, né? Os nossos alunos, quando eles chegam numa fase das suas vidas que precisam decidir, eles entram em crise. Crises existenciais, às vezes, de não saber o sentido da sua vida, para onde eles vão, para que eles servem. Perguntas básicas da humanidade que o ser humano sempre se fez e vai continuar fazendo. É uma questão de crise, e a crise é boa, porque faz tu parar para pensar no sentido da tua vida, parar para pensar no sentido da carruagem, para que lado estamos andando e se queremos continuar andando até lá. A crise, por esse motivo, de fato é uma coisa necessária e boa também. É justamente porque entramos em crise que podemos parar, pensar e decidir qual a direção para onde vamos. Uma pessoa que nunca entra em crise é uma pessoa que não para pensar. E nesse sentido é perigoso. É perigoso viver uma vida sem crise. Se você nunca entrou numa crise existencial, cuidado, pense bem. Às vezes estamos vivendo de forma muito robótica, muito instrumental. Dessa forma, só podemos compreender que o que nos move como humanidade no total, desde sempre, é a pergunta, é o parar para perguntar. Então, o que nos move não são de fato as respostas, mas sim a pergunta que vem antes. O segundo ponto que eu queria trazer é justamente a ideia da coletividade. Nós, seres humanos, não somos criados para viver de forma isolada, independente das nossas crenças. O ser humano, ele não é sujeito sozinho. Você pode acreditar que Deus nos criou ou que Deus não existe, você pode ter a crença que quiser, mas independentemente disso, o ser humano foi criado para viver em sociedade. Aristóteles já nos dizia isso, o filósofo. Tomás de Aquino, da Igreja, nos dizia isso. Marco Túlio Cícero, na Roma Antiga, também vai nos dizer isso. Falava do instinto que precisamos ter. Então, René Lete, ainda um pensador mais atual da área do direito, também são vários teóricos de crenças e pensamentos diferentes que acreditam nessa ideia. Somos feitos para viver no coletivo, na sociedade. Aristóteles nos diz que somos, por natureza, animais políticos, ou seja, vivemos em sociedade, organizados de forma política. Por quê? A humanidade ela se dá no contato, então, com outros seres humanos. Só existe humanidade, então, com o contato com outros humanos. A atividade humana ela é, por excelência, uma atividade educativa, pois consiste em ensinar aquelas novas gerações, aqueles novos
semi-humanos que nascem a se tornarem humanos como nós. A atividade humana, então, por excelência, ela é uma atividade educativa, que humaniza aqueles que ainda não são totalmente humanos. Querendo ou não, nós forçamos as gerações a serem como nós. E concordando com Kant, se não for pela educação, não há humanidade. Filosofia kantiana. Ainda, Fernando Savater, filósofo e pensador espanhol, vai nos dizer que nascemos para humanos, mas só chegamos a sê-lo quando os outros nos forçam a ser, quando os outros nos contaminam com sua humanidade. Ou seja, precisamos nos tornar ainda, completar essa humanidade, né? E se de fato completamos ela um dia, se existe o ponto final, aí a gente não sabe, né? E é justamente por ficar em aberto essa questão que é interessante. Mas a gente só chega a ser humano quando os outros humanos nos contaminam com sua humanidade, como ele coloca. É nesses termos que o Fernando Savater traz essa questão da humanidade. Então, somos forçados por outros humanos desde pequenininhos, então, a nos tornarmos humanos como eles, de forma educativa. E essa educação de que eu falo, ela pode ser educação desde cedo, da educação familiar em casa, pode ser educação religiosa, pode ser educação escolar, e essa daí tem um peso fundamental, mas é pela educação, é pelo contato com os outros que nos tornamos humanos também. Senão, poderíamos ser qualquer outra coisa menos humanos. Na história, podemos fazer um paralelo com o que aconteceu na história da humanidade. Os primeiros agrupamentos, grandes agrupamentos humanos que se sobressaíram, então, que melhor se desenvolveram, eles o fizeram pela sua capacidade educativa, ou seja, pela sua capacidade de se comunicar e ensinar as coisas para os outros. Os que melhor se comunicavam com as outras gerações, ou seja, os que melhor ensinaram eles, melhor fizeram prosperar o conhecimento que já tinham adquirido, e é o que chamamos de humanidade, a tradição. Esses aprenderam a pensar de forma abstrata, a inventar coisas, a aprimorar ferramentas, enfim, eles domesticaram a natureza, domesticaram os animais, enfim, tudo isso porque eles já tinham tempo para fazer isso, porque eles já sabiam o básico para sobreviver, porque as gerações mais antigas já tinham lhe ensinado. Então, o foco não era mais a sobrevivência em si. Isso deixou espaço, deixou tempo para que o ser humano pudesse aperfeiçoar seu pensamento intelectual, seu pensamento abstrato, inventando coisas e tendo progresso nesse sentido. Portanto, ser humano é ser humano no coletivo. Está em nós essa necessidade dos outros, do coletivo, para nos completarmos como humanos. Se não fosse essa contaminação pela humanidade dos outros, pelo coletivo, nós seríamos qualquer outra coisa menos humanos. Seríamos, quem sabe, a Mala e Kamala, as meninas lobo que viveram junto com lobos, né? Elas não conseguiram se adaptar à ideia de humanidade como nós temos hoje. E o terceiro ponto do qual eu quero falar aqui para vocês trata da reflexão, mas da reflexão agora pensando no sentido do todo, no sentido da coletividade, certo? Começo com uma frase de Sócrates, que é: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Por que eu trago Sócrates? Sócrates marca um período justamente por nos forçar a pensar fora da caixa. Sócrates é um marco aí na história da filosofia e da própria humanidade por refletir, por nos obrigar a questionar. Né? Ele chegava a ser chato com as pessoas de Atenas porque ele obrigava-os, então, a questionar, a indagar, a refletir. E é desde Sócrates, vê bem, é desde Sócrates que os sistemas sociais humanos, por interesses individuais e privados de certos grupos, estão condenando e execrando o pensar, a reflexão, a filosofia e o pensamento sobre o coletivo. Para quem está amargurado e se sente muito mal pelos tempos em que vivemos, eu digo, não é de agora. Não é de agora. Se vocês acham que hoje em dia temos problema com o pensamento crítico, que vivemos épocas perigosas, eu reitero, não é de agora. Quem questiona sempre foi mal visto. Quem ameaça o status quo ou o regime atual é sempre considerado subversivo da história. Então não é de agora em que o pensar está sendo condenado. Na história, não tivemos apenas Sócrates que foi condenado por isso. Tivemos Jesus Cristo, tivemos Hipátia, tivemos Giordano Bruno, tivemos Galileu, Sor Juana Inês de la Cruz. Sempre o pensar fora da caixa foi sendo condenado e visto de má forma. Mas ainda assim, a máxima do início que eu trouxe a vocês continua sendo verdade. É a pergunta que nos impulsiona. Como eu disse no início,
O pensar, o refletir, é que é o start do processo. É aí que inicia qualquer movimento para progresso, certo? Mas então, e aí? Por que fazemos o que fazemos? Por que sempre, mesmo considerando que o pensar, que a reflexão é o início de tudo isso, por que fazemos o que fazemos? Por que o pensar diferente, o pensar no coletivo é sempre subversivo? Hum? Por que fazemos o que fazemos? Por que linchamos e condenamos aqueles que pensam? Por que queimamos em praça pública os que pensam diferente e desafiam o conhecimento vigente? Por que humanos fazem listas de livros proibidos? Por que queimam livros? Ou ainda, por que querem proibir certos livros, por exemplo, Paulo Freire? Essa é uma questão muito complexa. Mas eu trago para vocês uma frase do filme Matrix, que o personagem Morfeu diz para Neo, em certo momento, o seguinte: você precisa entender que a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. Apesar, então, dessa reflexão, e agora eu falo da reflexão, inclusive falando sobre o âmbito coletivo, sobre a coletividade, sobre o conjunto, sobre viver em sociedade, em harmonia, apesar dela ser fundamental, essa reflexão, muita gente dá a vida para viver não de forma reflexiva, mas para viver como um vegetal. Heidegger nos diz que somos os únicos seres que conseguimos pensar no nosso sentido. Somos o único ser que pensa no sentido do ser. Os outros seres podem até pensar, mas eles não pensam no sentido do ser, e muito menos no sentido do próprio ser. Então, os vegetais, por exemplo, seres não pensam sobre o sentido do ser, e nem mesmo nos seus próprios seres. As beterrabas, os quiabos, as couves, elas não pensam no sentido do seu próprio ser. Elas não pensam nas suas próprias existências e por isso elas também não possuem crises existenciais. Só vivem. Por isso, tem muita gente que dá um dedo, dá uma mão, dá um braço para viver como um vegetal, porque acha mais cômodo, porque prefere viver como vegetal e faz de tudo para fazer com que as outras pessoas ao seu redor também vivam assim, e nega a condição humana de pensar, de ser reflexivo. Mas chegando ao ponto no qual eu queria chegar, o ponto no qual esse vídeo deveria chegar, coletividade, empatia, solidariedade, comunitarismo. Pode soar para alguns um papo já ultrapassado, pode soar para alguns aquela conversa que nós ouvimos na escola, desde os primeiros aninhos, aprendendo com a professora, com o professor. Às vezes pode parecer que é um tipo de conversa básica para que a gente não nos mate perante a violência, né, perante os instintos humanos. Às vezes parece uma conversa para as criancinhas na escola, não batendo coleguinha, lembrar que tem o outro. Às vezes parece que é só isso, não diminuindo a importância disso. Mas falando sério, esse assunto é muito importante e eu gostaria de abordá-lo com uma frase que um ex-professor meu dizia, e não é dele também, é uma ideia muito bem difundida, que é a seguinte: todos nós queremos nos dar bem no mundo, mas poucos ou ninguém pensa em qual mundo. Desde cedo, ensinamos os nossos filhos e as novas gerações a serem alguém no mundo, a conquistarem, a terem poder, mas não fazemos eles refletir que mundo vai ser esse? Ser rico em um mundo beirando caos? Vale a pena ter um papel de extrema importância numa peça de teatro fracassada? Vale a pena ser o centroavante titular em um time que não toca a bola? Vale a pena ter lugar de destaque numa empresa que tem seu nome sujo pelo mundo inteiro? Ou vale a pena ser um médico muito famoso se todos me conhecem pela minha falta de ética? Ensinamos errado desde cedo para as novas gerações e para os nossos filhos, porque o sistema é assim, então queremos adequar as novas gerações a esse sistema para fazer com que eles não sofram tanto, em vez de tentar modificar o sistema. Para que eles não sofram, queremos fazer com que eles se adaptem ao sistema, porque o sistema é assim mesmo, nunca vai mudar. Então, em vez de tentar mudar o sistema que está errado, queremos adaptar os nossos filhos e as novas gerações a esse sistema já errado. E se alguém tem alguma dúvida, basta perguntar para as pessoas por aí se acham que o mundo está perfeito, que as coisas são assim mesmo e é assim que tem que ser. Todos sabem que tem muita coisa errada em várias esferas da sociedade. No entanto, continuamos ensinando o errado e seguindo o errado, pois
todo mundo faz, é assim mesmo, é culpa do sistema, não é? Desculpas para se esquivar da responsabilidade de pensar, de refletir e de exercer o que Sartre chama de liberdade. Essa condição de liberdade a qual estamos condenados. O errado não se torna certo porque todo mundo está fazendo. Caso contrário, a gente deveria aplaudir a ética do cidadão nazista durante a Alemanha na Segunda Guerra. Temos medo de sermos subversivos. Essa é a verdade. Alguns adoram elogiar Sócrates, outros adoram seguir Jesus Cristo. Nós, professores, defendemos com unhas e dentes a ciência, Galileu Galilei e toda a ideia da divulgação científica para tentar combater o terraplanismo que parece que voltou. Mas ninguém quer ser Jesus, Sócrates ou Galileu por completo. Temos medo de sermos subversivos e das consequências que isso acarreta. Então, seria o medo uma barreira? Porque é isso, pensar e refletir sobre o coletivo sempre vai nos trazer uma ideia aí de subversão para alguns. Para alguns, isso vai ser sempre considerado subversivo. Então, vamos parar por aí? Vamos deixar que o medo nos imponha a maior barreira? É a nossa escolha. Repito a frase de Morfeu, que traz uma filosofia platônica e socrática. Abre aspas. A maioria das pessoas não está preparada para despertar. Fecha aspas. E vocês?